Bom dia, graça e paz seja com todos. Sexta-feira, véspera do sábado, né? O dia do Senhor. Eu gostaria de compartilhar aqui uma coisa muito importante com todos. Eu não prometo que esse vídeo vai ser curtinho. E de vez em quando dá umas travadas no vídeo aí que meu celular não é bom. Eu tenho que fazer a transmissão ao vivo porque eu não tenho memória para isso no celular, né? Então vamos lá, mas o vídeo vai ficar salvo aí. Depois, quem não acompanha a live, que é muito de manhã, dá uma olhada nesse vídeo. Gostaria que vocês assistissem, pegassem a Bíblia e meditassem. Eu sou do tempo que não tinha acesso à internet quando nós aceitamos a fé em Jesus Cristo, né? Então a Bíblia era um instrumento melhor que a gente tinha. E eu, desde que eu comecei a caminhar na fé, eu sempre gostei de ler muito e prestar muita atenção nas coisas que eu lia. Eu quero falar hoje sobre algumas coisas, como por exemplo, a vontade de Deus, a permissão de Deus e o propósito de Deus. São coisas que parecem que são as mesmas coisas, mas não são. São coisas totalmente diferentes. Claro que todas elas têm o mesmo significado. Eu quero começar com um texto no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo, deixa eu ver aqui, o versículo 7. Jesus disse, respondeu a Simão, né? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço agora, você não entende, mas entenderá depois. Tem versões diferentes, que pode estar um pouquinho diferente aí na tua Bíblia, mas é o que Jesus disse para Pedro. Pedro falou, mas o Senhor lavando os nossos pés? Jesus falou, o que eu estou fazendo agora você não vai entender, Pedro, mas depois você vai entender. Depois quando Jesus estava querendo dizer? Quando você prestar atenção nas coisas. Quando você entender que tudo o que eu faço tem um propósito. Tá vendo? Primeira coisa, hein? Propósito. Então, muitas vezes nós não entendemos alguma coisa que nós lemos, nós não entendemos alguma coisa que Deus fez ou está fazendo. Às vezes nós passamos por situações adversas e nós questionamos e não entendemos. Mas o importante é saber que tudo tem um propósito. Algumas coisas têm permissão de Deus, algumas coisas são a vontade de Deus, mas em algumas coisas existe uma força maior chamada propósito de Deus. E Deus ele não faz nada sem um propósito. Quando eu comecei a caminhar na fé, eu me deparei fazendo a leitura total da Escritura Sagrada, alguns versículos, algumas palavras, elas me chamaram a atenção. E coisas assim que parecia uma coisa comum. E eu não entendia, né, o propósito daquilo. Mas, relendo, orando, buscando, comecei a entender. Uma coisa tão simples que está no Salmo 104, versículo 16, Salmo 104, versículo 16, está escrito assim, ó. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano, que Ele plantou. Nós entendemos que Deus criou todas as coisas, né? O homem Ele criou com as suas mãos, fez-nos a sua imagem e semelhança, e pelo poder da sua palavra foram criadas as árvores, os animais,
Mas o que me chamou a atenção aqui foi esse cedro do Líbano. E a Bíblia, em todas as versões, pode ser um pouquinho diferente o texto, mas em todas as versões está escrito: os cedros do Líbano que ele plantou. Então ele não criou simplesmente, ele criou no início, mas depois ele teve o cuidado de ir lá e plantar nas montanhas do Líbano o cedro. Eu fico imaginando, por que isso? Eu ficava imaginando, quando eu li esse texto, eu ficava imaginando, por que isso daí, né? Deus vir aqui, ir lá sobre uma montanha e plantar o cedro. Por que isso? Só que isso tinha um propósito. E qual seria esse propósito? Quando o rei Davi colocou no seu coração em construir uma casa para Deus, um templo, a palavra do Senhor fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Aí Davi, então ele foi proibido de construir o templo, não por essa razão, porque Davi era um homem de guerra, né? Davi ele passou um pouquinho dos limites, mas não devemos esquecer que é um homem segundo o coração de Deus. Tremendo rei, né? Até hoje em Israel, quando você vê uma notícia na televisão que o primeiro-ministro de Israel está ali, atrás dele, se você prestar atenção, tem um trono e em cima está escrito em hebraico e em inglês: The King of David. É o trono do rei Davi. Ninguém senta nele, sabia? Por quê? Porque o trono de Davi se perpetuaria através de Cristo, né? A hora que Cristo voltar a reinar aqui, ele vai pegar o trono que é seu. Bom, e o que tem isso a ver com o cedro do Líbano? Acontece que Davi foi o arquiteto desse grande templo, né? E a responsabilidade foi dada a Salomão para fazer esse templo, para construir esse templo. Então, quando Salomão ele começa a construção desse templo, na época não era feito de tijolo, era feito de madeira. Ah, de madeira, sim, de madeira. E no livro de 2 Crônicas, no livro dos Reis também deve ter alguma coisa, mas no livro de 2 Crônicas, no capítulo 2, a gente vê ali que Salomão, ele pede ajuda para Hirão. E Hirão estava longe, mas Salomão falou para ele no versículo 3, e Salomão enviou a Hirão, rei de Tiro, dizendo: como usaste com Davi, meu pai, e lhe mandaste cedros para edificar uma casa em que ele mora, em que ele morou, assim também usa comigo. Aí Salomão pede então para o rei enviar cedros. E no versículo 8 diz assim: manda-me também madeira de cedros, faias e algumins do Líbano. Parece coisa, né, sem sentido, né? Mas por que Salomão, lá em Israel, em Jerusalém, pediu para que o rei Hirão mandasse cedro do Líbano? Aí você vai ver que o livro das Crônicas está bem antes do livro dos Salmos, né? Só que você tem que entender que a ordem da Bíblia ela não é cronológica. O Salmo foi Davi que escreveu, bem antes de Salomão. Então, não está na ordem cronológica. Então ele pede cedros do Líbano, porque bem sei que teus servos sabem cortar madeira no Líbano, e eis que os meus servos estarão com os teus servos. Então qual era o propósito do Salmo, né? Do Salmo 104 ali, onde diz que as árvores do Senhor são bem regadas, porque ele mesmo rega, né? E os cedros do Líbano, os cedros que ele plantou. Bom,
Deus falou que não habitaria em casa feita por mãos de homens. O que ele fez então? Ele plantou cedro com as próprias mãos para que essa casa fosse edificada com cedro que ele plantou. A glória é dele, é tudo dele. Então uma coisa tão simples, um versículo tão simples que eu li no livro dos Salmos há muitos anos atrás, depois meditando, buscando, eu cheguei à conclusão que o propósito de Deus era esse. Ele não plantou simplesmente por plantar, por beleza, porque esse cedro seria usado na construção da sua casa, do seu templo, entendeu? Então tudo o que Deus faz tem um propósito, ou às vezes até vários propósitos. Tem muita coisa, viu? Falando de algumas coisas assim. E, por exemplo, quando Jonas, ao invés de entrar no navio para Nínive, entra para Tarsis, uma coisa impossível aconteceu, né? Depois do naufrágio, quase naufrágio do navio, eles jogam ele na água, ele é engolido por uma baleia que o leva até perto de Nínive. Por quê? Porque Deus tinha um propósito e não vai mudar. Quando Deus tem um propósito, não adianta eu querer, você querer fazer diferente. Isso daí não é a permissão de Deus, não é a vontade permissiva de Deus. Isso é um propósito que ele tem. Propósito de Deus não muda. Eu não consigo mudar um propósito de Deus. Nos últimos anos, passamos, né, por situações que a gente não entendia. Eu dou graças a Deus pela vida da minha esposa, que está do meu lado, e nós passamos por processos juntos que nós não entendemos. Não entendemos. Num próximo vídeo eu quero falar sobre essa questão também, né, uma outra questão que envolve família, envolve relacionamento. Mas, quando tem propósito, não adianta eu querer pegar a esquerda ou a direita, eu vou ter que continuar em frente. Porque Deus, ele cumpre os seus propósitos. Não, se ele tem um propósito na minha vida, na tua vida, dê glória a Deus. Isso significa que nós somos importantes para ele. Se a gente tenta mudar alguma coisa e consegue, porque não tinha um propósito ali. Você entende isso? Mas quando não consegue, Jonas não conseguiu, Deus plantou aquele cedro com um propósito e cumpriu, que o templo foi construído com a madeira do Líbano. Você vê que maravilha? E tem muita coisa. Então, se você estiver passando por um processo e não consegue mudar, olhe atentamente para o propósito de Deus. Deixa Deus te guiar. Tem um hino na harpa cristã que eu amo, que fala: solta o cabo da nau, deixa o remo na mão. Navega com fé em Jesus. Ou seja, solta do leme, tira a mão do leme, sabe? Só rema e deixa que a direção ele dá, ele toma, ele guia. Não se preocupe em se guiar, preocupe só em remar. Isso significa o quê? Se preocupe em caminhar. O caminho é dele. A vontade, permissão e propósito são dele. Amém? Mais um pouquinho da Bíblia aqui. No Evangelho de Mateus. Eu estou com 3 Bíblias aqui, gente. Por isso que eu falei, não vamos pensar que vai ser rápido não, porque tem que folhear, né? Porque eu não sou uma enciclopédia. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então nós falamos do Salmo. No Evangelho de João, eu acho interessante. Eu gostaria que você meditasse nisso. No Evangelho de João, no capítulo 21, tem um texto que eu gosto muito de pregar sobre esse texto. Amo. A revelação que o Senhor deu através da Escritura foi muito forte. Teve um pastor amigo meu uma vez que
ele me chamou para conversar sobre esse texto e ele veio com um monte de teoria. Falei, irmão, me perdoa, você está errado. Por quê? Porque a Bíblia mostra o certo, não é o pastor Marcos Saviano. A Bíblia, ela mostra o certo, basta nós deixar ela mostrar. Em João capítulo 21, capítulo 21, versículo 15, está escrito assim, ó. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão, Simão, filho de Jonas, me amas mais do que estes? Veja que ali estava Pedro e todos os discípulos juntos. Eles tinham acabado de fazer uma tentativa frustrada, tentaram pescar a noite inteira e nada pegaram. Uma outra coisa que isso daí mostra é que lá atrás Jesus um dia falou para eles assim, sem mim nada podeis fazer, nem pescar. Não é? Nem pescar. Os caras eram pescador, profissional. Eles, como Jesus, no horário deles, no calendário deles, hipoteticamente se atrasou na ressurreição, que não aconteceu, né? Isso aí é um outro calendário, um outro horário, é diferente de nós. Eles voltaram a pescar. Por quê? Porque era a profissão, era a natureza deles. Mas eles não conseguiram nada. Porque Jesus tinha dito lá atrás, sem mim nada podeis fazer. Sabe por quê? Porque eu chamei vocês com um propósito de produzir frutos para o reino de Deus. Não é para você ficar pescando mais, é para você pescar pessoas. E Jesus então, diante de todas aquelas testemunhas, fala para o apóstolo Pedro, você me ama mais do que a esses? Você me ama mais do que estes? E Pedro respondeu, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Puxa vida, não? Por que Jesus fala isso para Pedro agora? Me amas mais do que estes? Então apacenta as minhas ovelhas. Lembra lá atrás, quando Jesus fala para Pedro assim, Simão, quando você se converter, você guiará os seus irmãos. Ou seja, você vai ser o pastor deles, não é? No versículo 16, tornou a dizer-lhe, segunda vez, Simão, filho de Jonas, me amas? Disse-lhe Pedro, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus tornou a repetir, apacenta as minhas ovelhas. No versículo 17, disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, você me ama? Aí Pedro não entendeu, né? Claro que Pedro não entendeu. E Simão entristeceu. Pedro, né? Simão Pedro entristeceu por lhe ter dito terceira vez, me amas? E disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus então disse, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, como disse Jesus a Pedro lá atrás, o que eu faço agora você não entende, mas você vai entender depois. Puxa vida, rapaz. O que Jesus estava fazendo aqui? Jesus estava consertando um erro. Não um erro dele. Porque Jesus, ele disse assim, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não. Então tudo que Jesus falou tinha que se cumprir. De uma maneira ou de outra, querendo ele ou não. Tinha que se cumprir. Não tinha? Lógico, porque não volta atrás. E Pedro respondeu, Simão, ô Jesus, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas. E Jesus disse-lhe pela terceira vez, depois que eu entendi esse texto, eu vejo nesse versículo 17 aqui, no finzinho dele, como se Jesus tivesse feito assim, ó.
Puxa vida, conseguimos. Apacenta as minhas ovelhas. Eu acho que Jesus ele se alegrou de uma maneira tão grande ali nesse momento, nessa terceira vez, nessa terceira afirmação do apóstolo, que Jesus falou: conseguimos, Pai. Nós conseguimos. Por quê? Sabe por quê? Porque um dia, lá atrás, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 33, Jesus disse assim, calma aí que nós vamos lá. Mateus 10, 33. Quem está com a Bíblia na mão já até sabe do que eu estou falando, né? Mateus 10, 33. Vamos ver o que Jesus falou? Jesus falou assim, olha o que Jesus estava fazendo ali em João, onde nós lemos agora. Por isso que eu falo, propósito, tudo tem um propósito. Se Jesus perguntou isso para o apóstolo Pedro, ele tinha um propósito. Qual era o propósito? Desfazer uma coisa que aconteceu lá atrás, certo? Não que Jesus tenha feito. Aqui, Mateus 10, 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está no céu. Agora você começou a entender? Deus o abençoe. E o que tem a ver isso com o que Jesus perguntou para Pedro? Lembra quando Pedro falou assim, Senhor, o Senhor não vai morrer, eu dou a minha vida no teu lugar. Jesus falou, Pedro, você vai me negar 3 vezes essa noite ainda, antes que o galo cante. Puxa vida. Você entende a Escritura? Você consegue ver a maravilha, que tesouro que nós temos nas nossas mãos? Tesouro tremendo, que é a Bíblia, que é a Escritura, desde que ela seja lida de acordo com o Espírito Santo, porque a letra mata, mas o Espírito edifica, vivifica. Então Jesus disse assim, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Agora veja bem, Pedro era um discípulo que Jesus amava. Eles amavam todos. João era o amado. Mas Pedro era o que seria o líder daquela congregação ali. Jesus, então, quando acontece tudo isso, e Pedro negou 3 vezes. Poxa vida. Aí quando o galo cantou, a Escritura diz que Pedro chorou amargamente e se lembrou das palavras de Jesus, que disse, antes que o galo cante, você vai me negar. Só que eu vejo lá dentro de mim que Pedro ele não só se lembrou dessas palavras que Jesus disse, mas ele se lembrou dessas aqui de Mateus. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Agora Jesus, indo para o madeiro, tem essa negativa do apóstolo Pedro, o apóstolo tremendo, que ele foi o primeiro que ele chamou, que escolheu. Pedro o nega 3 vezes. E ele falou aqui, qualquer que me negar. Agora chegando no dia do juízo, no dia da consumação de todas as coisas, no grande dia de Deus, pouco antes desse dia haverá o julgamento de Cristo, né? O julgamento daqueles que vão receber as suas recompensas, a vida eterna. De repente chega o apóstolo Pedro ali, diante de Cristo, diante do Criador também, e Jesus olha para ele, e já pensou uma hipótese, Deus pergunta para Cristo, esse daí meu filho, você o conhece? E Jesus olha para ele, chorando, e fala, não, eu não o conheço. Hipoteticamente, né? E Deus olha para ele e fala, mas meu filho, tem certeza que você não conhece ele? E Jesus olha para ele,
com lágrimas nos seus olhos e fala: Pai, eu não conheço esse homem. Filho, presta atenção. Será que você não o conhece? Não, pai, eu nunca vi ele. Já imaginou uma coisa dessa? Já imaginou o coração de Jesus Cristo? Mas a palavra dele disse, falou: eu vou negar ele diante do meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu vou negar diante do meu Pai. Então isso daqui é a palavra dele. Mas no versículo 32 diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Você entendeu? Pedro era um homem. Quando ele nega Cristo, ele cumpre a palavra, a profecia de Jesus Cristo. Não tinha como ele fugir disso daí. Mas então Jesus sabia? Sabia. Mas o que Jesus fez? Em tudo isso havia um propósito. Que propósito? Mostrar para o apóstolo Pedro quem ele era. Mostrar para o apóstolo Pedro que ele não mudaria as coisas, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Aí Jesus então chega no Evangelho de João ali, na beira da praia, com todos os discípulos ali. Talvez tivesse algumas pessoas, porque tinham mais barcos ali. E vem essa coisa aí. Olha, eu não estou fazendo isso para você se lembrar daquilo. Não. Jesus agiu como se nada tivesse acontecido ali no passado próximo. Me ama? Amo. Me ama? Amo. Terceira vez, me ama? Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E Jesus então respira alegria. Meu Deus, que maravilha. Pai, ele confessou. Diante dos homens. Entendeu o propósito dessa questão? Entendeu o propósito disso? Agora chega no grande dia, o apóstolo Pedro ali: meu filho, você conhece esse homem? Conheço, pai. Esse é aquele que o Senhor me deu primeiro. Caminhou comigo. Cuidou da minha igreja depois que eu vim para casa. Aí Deus olha para ele e fala: mas você tem certeza que você conhece ele? Jesus fala: conheço, pai. Você tem certeza absoluta. Você não está enganado? Não está confundindo com alguém, meu filho? Não, pai. Esse é o meu discípulo. O primeiro que eu amo. Entendeu? Tudo tem propósito. E Jesus aqui, ele estava desfazendo uma coisa que o apóstolo Pedro fez. Para quê? Para que ele herdasse a vida eterna e entrasse no teu reino, no reino de Deus. Entendeu? É difícil falar sobre isso, né? Mas é a alegria de receber a revelação do Espírito Santo através das letras da Escritura Sagrada. E tem mais coisa, mas não sei se eu vou conseguir, irmãos. Tem mais coisa, mas eu vou tentar mais um pouquinho só. Continuar ainda falando desse apóstolo. Eu já preguei bastante sobre a vida desse homem. Há uns anos atrás, eu dediquei algumas semanas nos cultos de ensino para falar sobre a vida do apóstolo Pedro, que foi um dos mais tremendos. Claro que todos foram especiais, né? Mas Pedro foi um homem tremendo, tremendo, tremendo. Então vamos lá, vamos terminar, né? Mateus capítulo 18. Eu vou terminar já, pode ficar tranquilo. Mas vocês têm tempo para assistir depois. Capítulo 18, ainda Pedro. Deixa eu só achar aqui, irmão. Capítulo 18, versículo 21. Agora a vista já embaçou. Capítulo 18, versículo 21.
Aproveitar aqui e mandar a saudação para o meu irmão. Irmão em Cristo e irmão de sangue, né? Meu irmão Marcos Valério, lá em Mojimirim. Deus abençoe, irmão. Vamos lá, né? Tá difícil de ler agora, de enxergar. Aqui, vamos lá, versículo 21. Então Pedro, de novo, né? Aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Aí Jesus olha para o apóstolo Pedro e fala, e disse-lhe: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Entende isso? Você entende isso daí? Eu gostaria que todas as pessoas lessem a Escritura. Sabe por quê? Jesus ele falou um dia para os seus apóstolos: quando vocês tiverem uma adversidade, quando forem encurralados, não se preocupem com o que é a vez de falar, porque o Espírito vos fará lembrar. E lembrar do quê? De alguma coisa que eles já sabiam. Então, se eu não ler a Bíblia, o Espírito Santo não pode fazer eu lembrar de alguma coisa que eu não vi, que eu não conheço, que eu não li. Então o Espírito fará lembrar. Então Jesus chega aqui e fala: Pedro, até 70 vezes 7. 70 vezes 7. O que tem isso a ver? Que propósito tem isso? Para mim, que estou lendo isso aqui aleatoriamente, não tem nenhum propósito. Para quem pega esse texto e lê aleatoriamente, não tem nenhum propósito. Mas eu falo, nada na vida é sem propósito, se tratando da grandeza e soberania de Deus. Onde está o propósito disso, então, o pastor Saviano? Onde está o propósito disso? Vamos lá no Gênesis. Nossa, mas de Mateus, voltar lá no Gênesis? Sim, lá no Gênesis, no capítulo 4. Vamos lá? Deixa eu pegar uma outra Bíblia aqui. Nossa, mas 70 vezes 7, sim, 70 vezes 7. Mais uma vez, o propósito de Jesus aqui era desfazer um mal feito lá atrás. Jesus está falando sobre o quê? Perdoar pecado, perdoar ofensa. 70 vezes 7. Por quê? Vamos lá. Capítulo 4 do livro de Gênesis. Irmãos, peguem a Bíblia, leiam ela. Não leia para... Outro dia eu escutei um pastor falando: eu já li a Bíblia 30 e poucas vezes. Não é isso que eu quero, não é isso que Deus quer. Você pode ler ela uma vez só, mas leia. Mentira, leia uma vez só. Se você ainda não leu, leia uma vez só. Tá ótimo. Se você quiser ler mais 2, 3, 4 vezes depois, amém. Mas se eu ler a Bíblia 33 vezes e usar um púlpito, eu já li a Bíblia 33, o que adianta isso? Não é isso que eu quero, não é isso que Deus quer, não é isso que nós precisamos, mas leia ela, pelo menos uma vez. Você vai ver o tesouro que você tem guardado aí na tua casa, que às vezes você não está vendo. Então no capítulo 4, Deus fala, Caim, né? Ele fala com Deus assim. Deixa eu ver só o versículo aqui, irmãos. Então nós lemos o Mateus, né? Jesus falando do pecado. Versículo 15. 4:15 diz assim, ó. Vou ler o 14. Eis que hoje me lanço da tua face. Caim falando com Deus. Eis que hoje me lanço da tua face e da face da terra. E da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Duas coisas que eu quero só rapidinho aqui. Vagabundo não significa o que significa hoje, viu? Hoje vagabundo é um termo pejorativo, né?
daquele que não gosta de trabalhar, que é preguiçoso. Vagabundo, no sentido original da palavra, é aquele que anda pelo mundo. Vagabundo é uma palavra que talvez hoje seja latim, não sei o que é, mas significa vagar pelo mundo, andar. Não era sinônimo de vagabundo de hoje. Bom, mas não é essa a questão. E serei fugitivo e vagabundo. E será que todo aquele que me achar me matará? Eu, como que todo aquele que achar me matará? Então, vão matar ele vai estar morto, vai vir outro, vai matar. Ué, é difícil de entender, né? Mas vamos lá. No versículo 15, o Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Então Deus protegeu a vida do Caim com um sinal que ele colocou sobre Caim. Você sabe qual é esse sinal? Não sabe? Eu sei. Ele não ficou com a pele preta, ele não ficou com uma verruga na testa, ele não ficou com uma marca. Eu sei. Vamos lá, não é essa a questão. Então, Deus falou o que para Caim? 7 vezes será castigado aquele que matar Caim. Ah, mas o que tem isso a ver com aquilo lá? Com aquilo lá? Versículo, mesmo capítulo 4, versículo 15. Bom, Caim sai dali então, vai para uma terra, leva uma das suas irmãs, eu acredito, não sei, não tinha mais ninguém. E ali ele conhece a sua mulher, né? A gente fala, a Bíblia quando fala conhecer é no sentido sexual, né? Conheceu ela e ela concebeu e teve filhos e filhos. E foi indo. No versículo 15. Opa. No versículo, deixa eu achar aqui. Deixa eu ver aqui que eu anotei que minha cabeça já não está boa mais. Versículo 24. O versículo 23. Lameque. Todo mundo conhece a história de Lameque, né? E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Quer dizer, um feriu ele e o outro esnobou dele. Lameque, bisneto do Caim. Olha para você ver, a maldade em 3 gerações, como ela se multiplicou. Um rapaz me feriu e eu matei ele. Um rapaz ainda mais novo zombou de mim e eu matei ele. Agora no versículo 24 diz assim, porque 7 vezes Caim será vingado. Foi o que Deus disse lá, não foi? Olha uma coisa. Mas Lameque 70 vezes 7. Você entendeu agora o que Jesus estava fazendo lá? Lameque, ele se tornou um homem, além dele ser um homem cruel, ele era soberbo e desafiador. Deus falou que vingaria Caim 7 vezes. Mas eu, Lameque, serei vingado 70 vezes 7. A maldade, ela se multiplicou de uma maneira tão grande no coração do homem que Lameque foi a primeira vez na Bíblia que essa palavra foi dita 70 vezes 7. E o que Jesus fez lá? Quebrou isso daí. Quebrou essa maldade. Ô Senhor, eu posso perdoar 7 vezes? Porque Deus falou que Caim seria vingado 7 vezes. Não, Pedro. Sabe por quê? Porque Lameque falou que a maldade dele se multiplicou muito. Então, ele seria vingado 70 vezes 7. Então, eu estou falando para você, Pedro. Quebra esse paradigma. Quebra tudo isso e perdoa. 70 vezes 7. Entendeu o propósito daquilo lá agora? Se entendeu? Amém. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.
terminamos por aqui hoje. Quero agradecer a todos que assistem esse vídeo, que compartilhem esse vídeo, que busquem a palavra de Deus. Busquem. Vão buscar a palavra de Deus. Não fica só no que eu estou falando, não fica só em vídeo do YouTube, de Facebook. Vai ler a Bíblia. Se tiver alguma dúvida e eu puder ajudar, pode me chamar. Pode me chamar no privado, pode me chamar. Tá bom? Eu estou aqui para ajudar. E continuo pedindo oração de todos em meu favor. Então, 3 coisas. Permissão de Deus, vontade de Deus e propósito de Deus. 3 coisas diferentes, né? Deus permite eu fazer o que eu quiser. Essa é a vontade permissiva de Deus. Vontade absoluta de Deus é eu faço o que Deus quer. Essa é a vontade absoluta de Deus. Propósito de Deus. Querendo ou não, eu vou fazer, porque ele é um propósito que ele determinou. Contra isso, não tem argumento. Tá bom? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. E obrigado.